Atos capítulo 25. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir seu posto, partiu para Jerusalém, onde os sacerdotes principais e outros líderes judaicos contaram a história deles a respeito de Paulo. Pediram que trouxesse imediatamente Paulo a Jerusalém. O plano deles era ficar de tocar e matar Paulo. Mas Festo respondeu que, como Paulo estava em Cesareia e ele mesmo voltaria dali a pouco para lá, aqueles que entendiam dessa questão que voltassem com ele para o julgamento. Uns 8 ou 10 dias depois, ele voltou a Cesareia e no outro dia abriu o julgamento de Paulo. Na chegada de Paulo ao tribunal, os judeus vindos de Jerusalém se juntaram em volta dele, fazendo muitas acusações sérias que não podiam provar. Paulo negava as acusações. Eu sou inocente, dizia, nada fiz contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, ansioso para agradar aos judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém para ser julgado diante de mim? Mas Paulo respondeu: Nunca. Eu invoco o meu privilégio de uma audiência diante do próprio imperador. O senhor sabe muito bem que eu não tenho culpa nenhuma. Se fiz alguma coisa para merecer a morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, nem o senhor nem outro qualquer tem o direito de me entregar a esses homens para que me matem. Eu apelo para César. Festo consultou os conselheiros dele e então respondeu: Muito bem, você apelou para César e para César irá. Poucos dias depois chegou o rei Agripa com Berenice para uma visita a Festo. Como a permanência deles durou diversos dias, Festo discutiu com o rei o caso de Paulo. Existe aqui um preso, disse ele, cujo caso me foi deixado por Félix. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e outros líderes judaicos me contaram o lado deles nessa história, pediram que o matasse. Naturalmente, eu chamei logo a atenção para o fato de que a lei romana não condena um homem antes de ele ser julgado. Concede-se a ele uma oportunidade de defesa face a face com seus acusadores. Quando eles chegaram aqui para o julgamento, logo no outro dia eu tratei do caso e mandei trazer Paulo. Porém, as acusações feitas contra ele não foram absolutamente o que eu esperava que fossem. Eram alguma coisa a respeito da religião deles e sobre um certo Jesus que morreu, mas Paulo insiste em que ele está vivo. Eu fiquei sem jeito sobre a maneira de resolver o caso dessa natureza e perguntei a ele se estava disposto a ser julgado por essas acusações em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César. Então mandei de volta à prisão até poder enviá-lo ao imperador. Eu gostaria de ouvir pessoalmente esse homem, disse Agripa. E Festo respondeu: O senhor o ouvirá amanhã. Assim foi que no outro dia, depois que o rei e Berenice tinham chegado com grande pompa na sala do tribunal, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade, Festo mandou trazer Paulo. Então Festo disse: Rei Agripa e demais pessoas presentes, este é o homem cuja morte é exigida tanto pelos judeus deste lugar como pelos de Jerusalém. Porém, na minha opinião, ele não fez nada para merecer a morte. Contudo, ele requereu que seu caso fosse a César, e eu não tenho outro caminho senão fazer isso. Mas que vou escrever ao imperador? Porque não há nenhuma acusação real contra ele. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores todos, e especialmente do rei Agripa, a fim de que seja interrogado e depois que eu possa saber o que escrever, porque não parece sensato mandar um preso ao imperador sem poder registrar nenhuma acusação contra ele.